Olá, pessoal, a paz do Senhor para vocês. E eu quero desejar um ótimo primeiro domingo do Advento. Agora que entramos no mês de dezembro, estamos aguardando aí, né, o Natal. Comemoramos o nascimento de Jesus e também a espera para nós, né, da sua segunda vinda. E eu tô muito emocionada, queria mostrar para vocês. Eu ganhei. Ai, a minha primeira Bíblia em português. Tá ao contrário, tá? Por causa do vídeo, mas é uma King James. E tem um estudo Holman, que eu não tinha visto ainda, mas já tinha ouvido falar. E é muito legal. É muito linda. Olha só que linda. E tem muitos artigos, tem muitas notas, tem muitos mapas, notas de tradução. E é uma Bíblia de estudo. São as minhas preferidas, assim, porque você tem explicações, tem notas cruzadas, referências em outras partes do texto bíblico onde você pode encontrar, por exemplo, essa passagem tá se referindo a uma profecia, não está se referindo a uma profecia, está se referindo, por exemplo, no livro de Salmos. Tem tantos salmos que se referem, retratam, recontam, né, de uma forma poética, uma questão, às vezes uma batalha, alguma coisa que aconteceu lá no livro de Reis ou de Crônicas, enfim, né? Então, eu tô muito emocionada, tô muito emocionada. É a primeira vez que eu tenho uma Bíblia em português. As minhas outras Bíblias são em inglês, que foi a primeira língua, assim, em que acho que Deus abriu a sua história, o seu evangelho, o que ele fez por nós, para mim. E no último ano vindo muito forte isso, assim, de querer compartilhar a sua palavra e tudo mais na minha própria língua. E eu pedi essa Bíblia de aniversário pro meu marido. E chegou! E então, o que eu queria convidar vocês para fazer nesse mês de dezembro é ler o livro de Lucas juntos. Você pode colocar para ouvir, você pode acompanhar na sua própria Bíblia, a tradução que você tiver, ou se você nunca teve uma Bíblia ou não tem uma Bíblia, de repente você pode acompanhar pelo seu celular. E eu vou ler cada dia um capítulo do livro de Lucas, porque o livro de Lucas ele tem 24 capítulos. Então, começando hoje, lendo cada dia um capítulo, quando chegar na véspera de Natal, né, na noite de Natal, nós teremos lido todo um dos livros do Evangelho e conhecer a vida de Jesus, a sua divindade e a sua ressurreição. E o que isso significa para nós, né, como cristãos, e também para aqueles que ainda não conhecem Jesus e que podem vir a se converter e tudo, tá? Então vamos fazer uma oração antes de começar. Querido Deus, eu te agradeço por essa oportunidade, eu te agradeço pelo presente que é a tua palavra, que podemos vir a te conhecer, a conhecer as coisas maravilhosas que tu fizeste na vida do teu povo e essa promessa da salvação e a esperança da vida eterna contigo, em que podemos nos reconciliar com a tua presença, com quem tu és, com o nosso Criador, que nos inspira a vida todos os dias, que abre os nossos olhos todos os dias. E eu te peço, Senhor, que assim como para mim nesse momento e para quem estiver ouvindo ou assistindo, que a tua palavra se torne clara. Abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos, abra o nosso coração, suavize o nosso coração para que possamos receber a tua palavra, a tua mensagem e conhecer nesse mês de dezembro o teu poderoso e maravilhoso Filho que veio nos salvar, veio nos redimir, veio nos comprar de volta, nos livrar do nosso pecado, nos livrar das nossas iniquidades, para tornarmos de novo a sermos teus filhos, não só mera criação, mas teus filhos. Somos herdeiros, Senhor, do teu reino. Eu te agradeço e que você possa estar conosco neste momento. Que o teu Espírito Santo vá em cada casa, vá em cada coração e nos acompanhe nessa leitura. Em nome de Jesus eu agradeço, eu creio e eu oro. Amém. Então vamos lá? Então, o livro de Lucas, ele tem essa ênfase nesses 3 elementos: a divindade de Jesus, a sua vida e a sua ressurreição. Então,
no primeiro capítulo, tem o prólogo. Porquanto muitos já tentaram compilar um relato e pôr em ordem uma declaração daquelas coisas que certamente são cridas entre nós, quando eles nos entregaram, os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, pareceu-me bem, também a mim, tendo perfeitamente compreendido primeiro todas as coisas, escrevê-las em ordem a ti, ó excelentíssimo Teófilo, para que possas conhecer a certeza destas coisas, nas quais tem sido instruído. Teófilo não tem muito, assim, não se sabe muito bem quem ele é, né? Mas se acredita por esse prólogo e também no livro de Atos que ele tenha sido alguém que pode ter financiado, enquanto Lucas escrevia também esse livro do Evangelho e o livro de Atos, e como um cristão novo também, né? Então é aquilo que ele tem sido instruído, né? Então vamos lá. O nascimento de João Batista é anunciado, do versículo 5 em diante. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote de nome Zacarias, da turma de Abias, e sua esposa era das filhas de Arão, e o seu nome era Elizabeth. E ambos eram justos diante de Deus, andando sem culpa em todos os mandamentos e ordenanças do Senhor. Eram irrepreensíveis. E eles não tinham filhos, porque Elizabeth era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, enquanto ele exercia o sacerdócio perante Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume do sacerdócio, coube-lhe, por sorte, queimar incenso ao entrar no templo do Senhor. E toda a multidão do povo estava orando do lado de fora, à hora do incenso. E ali lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. E quando Zacarias o viu, ficou perturbado, e o medo caiu sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e tua esposa Elizabeth te dará um filho, e tu chamarás o seu nome de João. E tu terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque ele será grande à vista do Senhor, e ele não beberá vinho, nem bebida forte, e ele será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e no poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os desobedientes à prudência dos justos, tornar pronto um povo preparado para o Senhor. E Zacarias disse ao anjo: Como eu saberei disto? Porque eu sou um homem velho, e minha esposa avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que permaneço na presença de Deus, e sou enviado para falar-te e para mostrar-te estas alegres notícias. E eis que tu ficarás mudo, e não poderás falar até um dia em que todas estas coisas se cumprirem, porque tu não crestes nas minhas palavras, que se cumprirão ao seu tempo. E o povo esperava por Zacarias e admiravam-se que ele demorasse tanto tempo no templo. E quando ele saiu, não podia falar com eles, e perceberam que ele havia tido uma visão no templo, porque gesticulava para eles e permanecia mudo. E aconteceu que, tendo-se completado os dias do seu ministério, ele partiu para sua própria casa. E depois daqueles dias, sua esposa Elizabeth engravidou. E escondeu-se por 5 meses, dizendo: Assim o Senhor fez comigo nos dias em que ele olhou para mim, para tirar a minha vergonha entre os homens. Então, aqui, ele era um sacerdote, vinha de uma família de sacerdotes, né? E quando ele foi chamado nesse dia para queimar o incenso no templo, era uma ocasião muito, muito privilegiada, né? E naquele dia coube a ele fazer isso. Os sacerdotes serviam por uma semana e depois voltavam para sua casa, né? Então, quando o anjo diz assim, Senhor teu Deus ouviu a tua oração, era esse pedido que eles tinham de ter um filho, né? Que já estavam numa idade tão avançada e não tinham filhos ainda, né? E quando Elizabeth engravidou, e ali diz no final, né, que ela escondeu-se, assim o Senhor fez comigo nos dias em que ele olhou para mim,
para tirar a minha vergonha entre os homens, né? Porque naquela época era uma vergonha uma mulher não ter tido filhos, né? Se considerava como uma maldição, assim, de Deus não poder ter tido filhos. No versículo 26, então, continua. O nascimento de Jesus é anunciado. E no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, para uma para uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E o anjo se aproximou dela e disse: Salve, tu que és muito favorecida. O Senhor está contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela ficou perturbada com o que ele disse e pôs-se a pensar que tipo de saudação seria essa. E o anjo lhe disse: Não temas, Maria, porque tu achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e lhe darás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, visto que eu não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo fará sombra sobre ti. Por isso também o santo nascido de ti será chamado Filho de Deus. E eis que tua prima Elizabeth também concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para ela, que era chamada estéril. Porque com Deus nada será impossível. E disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou. Né? Então Maria visita Elizabeth. Verso 39 em diante. Versículo, em português diz versículo. E Maria se levantou naqueles dias e foi apressadamente à região montanhosa para uma cidade de Judá. E entrou na casa de Zacarias e saudou Elizabeth. E aconteceu que quando Elizabeth ouviu a saudação de Maria, o bebê saltou em seu ventre. E Elizabeth foi cheia do Espírito Santo, e ela falou em alta voz, dizendo: Abençoada és tu entre as mulheres, e abençoado é o fruto do teu ventre. E por que motivo isso é para mim que a mãe do meu Senhor venha a mim? Pois eis que assim que a voz da tua saudação soou aos meus ouvidos, o bebê saltou de alegria no meu ventre. E abençoada a que creu, porque haverá cumprimento das coisas que foram ditas pelo Senhor. Né? Então ali se vê o que o anjo Gabriel já tinha dito a Zacarias, que João seria já cheio do Espírito Santo, ainda enquanto no ventre de sua mãe. E a sua mãe também conhecia, ela reconhece, quando Maria chega ali, né, ela entende, ela sabe quem Maria está esperando, né? Então, no versículo 46, nós temos a canção de Maria. E Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito regozijou-se em Deus meu Salvador, pois ele tem considerado a humildade de sua serva. Porquanto eis que daqui em diante todas as gerações me chamarão de abençoada. Porque aquele que é poderoso me fez grandes coisas, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia está sobre os que o temem de geração em geração. Ele mostrou força com o seu braço, ele espalhou os orgulhosos na imaginação dos seus corações. Ele derrubou os poderosos de seus assentos e exaltou os humildes. Ele encheu de coisas boas os famintos, e ao rico ele enviou vazio. Ele ajudou o seu servo Israel, em lembrança de sua misericórdia, como ele falou a nossos pais, a Abraão e a sua semente, para sempre. E Maria ficou com ela em torno de 3 meses, e depois voltou para sua própria casa. O nascimento de João Batista, versículo 27 em diante. Ora, completou-se o tempo de Elizabeth para o parto, e ela teve um filho.
E os seus vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha mostrado grande misericórdia sobre ela, e regozijaram-se com ela. E aconteceu que ao 8º dia eles vieram circuncidar o menino e chamaram-no Zacarias, conforme o nome de seu pai. E respondendo sua mãe, disse: Não, mas ele será chamado de João. E disseram-lhe: Não há ninguém na tua parentela que se chame por este nome. E eles fizeram sinais ao pai como ele queria que o chamasse. E ele, pedindo uma tábua de escrever, escreveu dizendo: O seu nome é João. E todos se maravilharam. E sua boca foi aberta imediatamente, e soltou-se sua língua, e ele falava, louvando a Deus. E veio temor sobre todos os que moravam ao seu redor, e todos estes dizeres foram divulgados ao longo de toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam os colocavam no seu coração, dizendo: Que tipo de menino será este? E a mão do Senhor estava com ele. E aqui, nessa parte onde diz, e veio temor sobre todos os que moravam ao seu redor, né? A palavra temor, ser temente a Deus, é uma reverência, né? Normalmente as pessoas pensam assim, eu vou ter medo de Deus, né? Eu tenho medo de Deus, então eu tenho que fazer as coisas certinho. Não, essa palavra se refere à questão da reverência, né? No Antigo Testamento e no Novo Testamento como fé, né? Crer. Então, mesmo ali na parte da canção de Maria, né? E a sua misericórdia está sobre os que o temem de geração em geração, os que têm fé nele, né? Os que o reverenciam, os que têm fé nele. E aqui também. Então, e veio temor sobre todos os que moravam ao seu redor, né? Quando Zacarias pôde falar, quando se cumpriu o que o anjo tinha prometido, você vai ficar mudo, porque você não acreditou em mim, né? Até tudo se cumprir, e aí ele pôde falar de novo, né? E veio o temor, eles acreditaram, né? Eles tiveram essa fé, eles acreditaram também. A profecia de Zacarias, então do versículo 67. E seu pai Zacarias ficou cheio com o Espírito Santo e profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque tem visitado e redimido o seu povo. E levantou para nós o chifre da salvação na casa de seu servo Davi, como ele falou pela boca de seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos salvar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para realizar a misericórdia prometida a nossos pais e lembrar-se do seu santo pacto e do juramento que ele prometeu a nosso pai Abraão, de nos conceder que, libertados da mão de nossos inimigos, possamos servi-lo sem medo, em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque tu irás ante a face do Senhor para preparar os seus caminhos, para dar o conhecimento da salvação ao seu povo, pela remissão dos seus pecados, mediante a terna misericórdia do nosso Deus, pela qual na aurora lá no alto nos visitou, para dar luz aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, para guiar os nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia no espírito, e estava nos desertos até o dia da sua aparição em Israel. Né? Como os seus pais eram de idade avançada, então se pensa que por isso também João estava nos desertos, né? Vivia por ali. Talvez os seus pais tivessem falecido e ele foi sobrevivendo assim, mas se fortalecendo no espírito, né? Até que chegou a idade quando ele começou realmente a ministrar, assim, uns 30 anos, né? Vamos conhecer. Meu Deus, vamos conhecer como foi a história de Jesus quando ele chegou para nós e tudo, e essas profecias assim que foram vindo lá do Antigo Testamento, né, dos profetas, não só dos profetas, mas dos patriarcas, né, Jacó, Abraão e tudo, que Deus prometeu a eles, né, nação que será maior do que se pode contar as estrelas, né, já vinha menções do Messias nos livros do Antigo Testamento, e eu espero que isso toque o coração de vocês, e que vamos acompanhar, que a gente se acompanhe
nessa jornada de um livro por dia e conhecer a história de Jesus até o Natal. Um abração para todo mundo, que a paz do Senhor esteja com vocês, abençoando a semana de vocês, e eu vejo vocês amanhã. Tchau, tchau!